Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18, até o verso 2 do capítulo 6. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nós, por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque ele diz: no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Pai bendito e Deus amado, nós nos deparamos diante do texto da Tua Palavra, texto inspirado pelo Teu Espírito, usando circunstâncias que aconteceram naquela igreja em Corinto, que levaram o Teu servo Paulo como instrumento da Tua graça para deixar registrado essas verdades a eles e a nós também, Senhor. Pedimos ao Senhor que o mesmo Espírito que inspirou o autor sagrado a registrar essas verdades, ilumine a nossa mente nessa noite, fale ao nosso coração e aplique essas verdades à nossa vida pessoal, nossa vida como família, nossa vida como igreja local. Acende em nós, ó Senhor Deus, a chama e o desejo de poder viver a nossa vida comprometido com essa missão que o Senhor nos confiou. Que tudo mais na nossa vida, Senhor Deus, seja secundário e que sirva de suporte e apoio a essa nossa prioridade de vida, levar a luz do Evangelho ao mundo, como embaixadores de Deus, como cooperadores de Cristo, como ministros da reconciliação. Abençoa-nos, fala ao nosso coração, reaviva essa consciência em nós e nos ajude a consagrarmos a nossa vida a esse propósito. É o que nós te pedimos em oração, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. A igreja, o instrumento de Deus para levar a luz do Evangelho ao mundo. Pastor Jaidson, hoje pela manhã, na exposição, na parte introdutória da carta do Evangelho de João, nos chamou a atenção para isso, né? Cristo Jesus, o Evangelho, a graça e a salvação, e João, o Batista, um instrumento de Deus para levar essa mensagem ao mundo. E nos aplicou isso, dizendo que nós somos aqueles que Deus usa como instrumento para levar essa mensagem ao mundo, espalhando isso onde o Senhor nos colocar. Paulo escreve essa segunda carta aos Coríntios para reconciliar-se com essa igreja que estava sendo influenciada por falsos obreiros que estavam colocando a igreja contra o apóstolo Paulo e colocando em dúvida o crédito dele como apóstolo. Ele então defende-se, mostra para aquela igreja as marcas do seu apostolado e nas verdades que ele usou aqui nesse texto, ele nos chama a atenção para trazermos à memória a grande responsabilidade que nós temos como ministros da reconciliação. Não somente os apóstolos, não somente Paulo, mas essa tarefa foi confiada à igreja pela liderança dos apóstolos e os seus substitutos posteriores, pastores, presbíteros da igreja. É eles quem vão preparar a igreja, instruir a igreja, para que a igreja seja a voz de Deus no mundo, para que ela anuncie ao mundo o Evangelho, para que isso se espalhe nos nossos meios de relacionamento, né?
e que isso seja o nosso propósito de vida, testemunhar da luz, falar de Cristo Jesus. Nas colocações de Paulo, eu gostaria de destacar para vocês aqui, em primeiro lugar, que ele aponta que Deus é o autor da salvação, que isso nasceu no coração dele. Em segundo lugar, que o que ele fez para que isso ocorresse e acontecesse, né? Como ele agiu nessa salvação que ele mesmo se prontificou a realizar. Em terceiro lugar, com isso ele nos tornou instrumentos, né, da sua graça para levar essas verdades ao mundo. E em quarto lugar, ele estabeleceu que a salvação se daria pela resposta do homem à pregação e o anúncio desse evangelho. Eu gostaria então de seguir com vocês nesse texto, com o intuito e o objetivo de que cada um de nós aqui, enquanto pessoas comprometidas com Deus, desejosos de viver para Ele, a gente possa entender o que Deus requer da nossa vida enquanto pessoas, o que Deus requer da nossa vida enquanto igreja local. E eu gostaria de que o Senhor pudesse usar de graça e misericórdia com as nossas vidas e falar de forma profunda aos nossos corações, para que saímos daqui decididos de fato e verdade a viver a nossa vida para aquilo que Deus nos chamou. Em primeiro lugar, chama a sua atenção para essa verdade que o texto abre, né? Deus é o autor da salvação. Verso 18, olhe comigo, a conclusão que Paulo está chegando de tudo que ele expôs anteriormente. Ele diz que, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. A salvação provém de Deus, nasceu no coração de Deus, foi planejada por Deus, foi executada por Deus na pessoa do Filho que encarnou, e é aplicada no coração do ser humano pelo Espírito de Deus. Tudo provém de Deus. A salvação não vem da carne, como nós vimos pela manhã, não vem do sangue, não vem da vontade humana, vem de Deus. E o apóstolo Paulo abre dizendo isso, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo. E precisamos entender bem isso, o que aconteceu no Éden, na queda, a decisão de rebelar-se contra Deus da humanidade, contra o Criador, a separação decorrente dessa decisão, a ruptura que houve de forma definitiva e irremediável entre a criatura e o seu Criador. O homem nasce nesse mundo rompido com Deus, separado de Deus por causa do pecado. E não há como remediar isso. O homem se encontra morto espiritualmente, ele não reage a Deus, ele não entende as coisas de Deus. Ele está separado de Deus na morte espiritual. Paulo diz que o homem natural não entende as coisas de Deus, lhe parecem loucura. Por isso, Deus decide, Deus resolve, Deus planeja, Deus executa na encarnação e Ele aplica no coração do homem morto e pecador em delitos e pecados. A salvação provém de Deus, nasce no coração de Deus, em favor do homem caído. Ele mesmo foi quem nos reconciliou consigo mesmo, é a afirmação do texto. Partiu dele, somente dele. Foi uma decisão da sua livre vontade, unicamente e exclusivamente. O homem não tem participação nisso. O homem é impotente para reagir a Deus ou querer a Deus. E Deus, na sua misericórdia, agiu em favor do ser humano. Essa é a primeira verdade que o texto abre, informando a todas as pessoas isso. Para que todo homem se convença de uma vez por todas que não há nada o que ele possa fazer para consertar a queda. A salvação provém de Deus, nasceu no seu coração e Ele age em favor do ser humano. É isso que a palavra de Deus nos diz. Em segundo lugar, imediatamente vem uma pergunta à nossa mente, quando a gente ouve essa afirmação. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Como Ele fez isso? Como Ele agiu?
para reconciliar uma coisa que era irremediável, essa separação, essa ruptura. Porque lidamos agora com um homem pecador, vendido ao pecado, inclinado ao pecado e à morte, diante de um Deus que é santo e justo, e que a sua justiça requer punição e castigo para a rebelião da sua criatura. Como Deus fez para reconciliar o homem consigo mesmo? O que Ele fez para que isso acontecesse? E o texto nos mostra, quando aponta ainda no verso 18, diz que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então essa reconciliação se tornou possível por causa de Cristo, por meio de Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O apóstolo passa a explicar nos versos seguintes. No verso 19 ele diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, a saber, verso 19, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiou a palavra da reconciliação. O verso 21 nos diz que aquele que não conheceu o pecado, Cristo, Deus o fez pecado por nós. Aquele que não tinha culpa, Deus o fez culpado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus Pai estava em Cristo, na cruz, reconciliando consigo o mundo. Ele colocou na conta de Cristo todas as nossas dívidas. É isso que o texto está dizendo. O escrito de dívida que era contra nós caiu sobre ele. Todas as nossas culpas ele levou sobre si. Foi isso o que Deus fez para poder quebrar aquilo que era irremediável. Éramos culpados, merecíamos condenação. E o que ele fez? Ele colocou sobre o seu Filho a nossa culpa para poder nos reconciliar com Ele. A salvação provém de Cristo Jesus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, por meio da cruz. Como foi isso? E o apóstolo Paulo explica com mais detalhes no verso 21. Ele diz que aquele que não conheceu o pecado, se referindo a Cristo, ele encarnou, se tornou gente, assumiu forma humana. Segundo o escritor de Hebreus, foi tentado em todas as coisas da nossa semelhança, mas não cometeu pecado, não cedeu ao pecado. Enquanto o primeiro Adão não fez isso e levou todos nós à condenação, o segundo Adão veio e cumpriu com fidelidade e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. E como inocente, tomou sobre si a nossa culpa e o nosso pecado. E o apóstolo Paulo explica isso. Esse é o Evangelho. Foi assim que Deus fez para nos reconciliar consigo mesmo. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, seu Filho, Deus Pai, o fez pecado, ou o fez culpado por nós. Deus fez com que Cristo fosse considerado e tratado como culpado, ainda que ele nunca tenha cometido pecado algum. Hebreus capítulo 4, versículo 15, nos fala sobre essa verdade, e diz assim para a gente, em alto e bom tom: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele não cometeu pecado. Gálatas capítulo 3, verso 13, nos diz o seguinte acerca dessa verdade, da inocência de Cristo, da obediência dele até o final. Verso 13 do capítulo 3 de Gálatas, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi maldito por Deus, por nossa causa. Ele, como inocente, levou a nossa culpa e foi tratado como culpado, ainda que não tenha cometido pecado algum. Foi essa a solução de Deus para resgatar o ser humano, a mim e a você. Deus fez isso por nós.
Isto é, Deus considerou e tratou o nosso pecado, a nossa culpa, como se ela não pertencesse a nós, mas ao próprio Filho dele. Ele carregou os nossos pecados na cruz, é o que Pedro afirma na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 24. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, nos diz o seguinte: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, ou foram curados, ou foram salvos. Lembrando e citando Isaías na cabeça de Pedro. E ele cita o capítulo 53 de Isaías quando afirma isso. E o capítulo 53 de Isaías é muito pesado quando trata do sofrimento que Deus fez cair sobre o seu Filho, por amor ao homem. O profeta Isaías fala pelo menos de 5 vezes dessa carga de culpa que Cristo carregou, do sofrimento dele naquela cruz, de como ele foi esmagado e moído por causa dos nossos pecados. Veja, por exemplo, o texto de Isaías, capítulo 53, o verso 4. Ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O verso 5 nos diz que ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, mas ele foi traspassado. A palavra traspassado significa caiu sobre ele, ele foi esmagado pelos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Ele levou sobre ele as nossas enfermidades, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O verso 6, o profeta ainda diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Veja o que diz o verso 6 de Isaías 53, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Essa foi a solução de Deus, foi assim que Deus pôde reconciliar o homem consigo mesmo, por meio de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez culpado por nós. Aquele que enfrentou todas as coisas que nós enfrentamos sem pecado, sofreu a culpa de cada um de nós. Levou sobre ele, ele foi ferido, ele foi esmagado por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa dos nossos pecados e iniquidades. E o castigo que hoje nos traz paz caiu sobre ele, em vez de cair sobre nós. É isso que o apóstolo Paulo está aqui expondo e explicando. Tudo isso para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E veja que troca, né? Que substituição. Que coisa benéfica quando o homem entende isso. Que não é porque nós somos bons, ou porque não é porque nós vimos para a igreja, ou porque nós participamos de uma religião. Não é isso. Somos pecadores e indignos do favor de Deus, a nossa vida agride a santidade de Deus. E em vez de Deus derramar sobre nós o seu juízo, Ele derramou a sua misericórdia e condenou o seu Filho em nosso lugar. É isso que Deus fez para reconciliar o homem consigo mesmo. Ele cortou na carne, Ele sofreu na própria carne, dando a vida do seu Filho por nós. Tudo isso por amor a mim e a você. Tudo isso para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Para que Deus pudesse olhar para mim e para você e não mais trazer juízo, mas sim reconciliação. E o apóstolo Paulo exalta isso. Irmãos, não se esqueçam, a salvação, o autor dela é Deus. Foi Ele mesmo que agiu em nosso favor. Nós não temos participação alguma nisso.
Nós não temos qualquer condição de reagir a Deus ou de atrair a sua atenção a nosso favor. Nós somos indignos, pecadores, merecedores de condenação, mas Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E fez isso, derramando todo o escrito de dívida que era contra nós sobre o seu Filho, esmagando o seu Filho na cruz, moendo o seu Filho na cruz. A sua justiça foi feita, só que não em nós, mas nele. Por isso podemos ser reconciliados com Ele, e tudo isso, todo esse sofrimento que Ele impôs ao seu próprio Filho, por amor a mim e a você, por amor à sua criação. Agora, adianta Paulo, com isso, Ele nos tornou em instrumentos da sua graça. Agora que nós fomos reconciliados com Ele por meio de Cristo, agora que Deus não colocou na nossa conta os nossos pecados e culpas, mas sim sobre a conta do seu Filho, Deus exerceu a sua justiça sobre Ele, para que a justiça de Cristo viesse sobre nós, e nós fôssemos então reconciliados com Deus. Agora, Ele nos torna em instrumentos da sua graça, pecadores indignos, agora instrumentos da reconciliação. Ele nos reconciliou consigo mesmo, a primeira coisa. E aqui eu tenho uma paz no meu coração por saber isso. Eu sou alguém reconciliado com Deus. Ele fez cair os meus pecados e culpas sobre a vida do seu Filho, e Ele me reconciliou consigo mesmo. Louvado seja o Senhor por isso. Olho para a minha vida e sei que não há mérito nenhum nisso, como nós cantamos aqui nessa noite. Mas olho para a cruz de Cristo e digo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor fez cair sobre mim a justiça do teu Filho, e fez cair o meu pecado sobre Ele. Obrigado porque o Senhor não me imputou culpa, pegou toda a minha dívida, que era grandiosa e que me levava à condenação, e colocou sobre o teu Filho, e pegou a justiça do teu Filho e colocou sobre mim. Agora eu sou recebido diante de Deus, eu sou reconciliado com Deus, e isso me traz paz ao coração. Saber que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Saber que todos os meus pecados foram pagos e perdoados de forma suficiente e plena em Cristo Jesus. Que não há mais culpa sobre mim na minha relação com Deus. Louvado seja o Senhor por isso. A certeza de que sou uma pessoa reconciliada com Deus, por causa dos méritos de Cristo, e tão somente por causa dos méritos de Cristo. Mas mais, não somente nos tornamos pessoas reconciliadas com Deus, mas Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Somos ministros de Deus. Vê que coisa magnífica e maravilhosa. O verso 18, Paulo diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Nos confiou esse ministério da reconciliação. Então nós recebemos de Deus uma responsabilidade, um ministério, um propósito de vida, de viver para anunciar aquilo que nos resgatou. Ele nos confiou, e eu fico olhando: meu Deus, como Deus pega pecadores indignos, que levaram o seu Filho à cruz, e agora nos confia essa missão tão maravilhosa, de representarmos Deus no mundo. Ele nos tornou seus embaixadores, representantes de Deus, representando os interesses de Deus no mundo. Continua lá o apóstolo Paulo: ele nos confiou o ministério da reconciliação. Que ministério é esse? A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Portanto, verso 20, nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus falasse ao mundo por nosso intermédio. Nós somos representantes e instrumentos de Deus no mundo. Ele nos tornou seus embaixadores. Ele nos tornou cooperadores na obra magnífica da salvação. O apóstolo Paulo, no verso 1 do capítulo 6, nos diz: e nós, então, na qualidade de cooperadores com Ele, nós nos tornamos
cooperadores e colaboradores, nós nos tornamos embaixadores de Deus, representando Deus na terra. Nos foi confiado o ministério da reconciliação, nós fomos reconciliados com Deus para tudo isso. Que coisa magnífica! Em suma, Ele nos confiou a mais importante missão do mundo, a missão do próprio Deus. A linguagem missiológica, a missio Dei. Deus tem uma missão, que Ele mesmo se propôs, resgatar a sua criação, chamar o homem pecador a arrependimento. Essa é a missão de Deus. A missão de Deus foi confiada agora à igreja reconciliada. A igreja não tem uma missão dela. A responsabilidade da igreja, a grande razão de ser da igreja, é se envolver na missão de Deus, que é resgatar a sua criação. E nós que fomos reconciliados, nos foi confiado o ministério da reconciliação. Nós representamos Deus, nós cooperamos com Deus na redenção do ser humano. Que privilégio! Que grande privilégio! Ele nos confiou a mais importante missão e nós não podemos perder tempo. Nós não podemos nos envolver em outra coisa que não essa missão. As demais coisas da vida, as capacidades que Deus nos dá para que a gente desenvolva uma habilidade, uma profissão na vida, para obter sustento, não é um fim em si mesmo, meus irmãos. É para que eu possa me manter, é para que eu possa manter a minha família, é para que eu possa colaborar com a obra, para a missão. A minha prioridade tem que ser embaixador de Deus, cooperador da missão de Cristo. Eu não tenho que viver a minha vida para mim mesmo e objetivar os meus próprios planejamentos e sonhos e pedir que Deus abençoe essas coisas. Ao contrário, Deus me chamou para me envolver na missão dEle e me concede todas as outras coisas para que eu possa fazer isso com excelência. Não troque isso, por favor, em nome de Cristo. Entenda que você foi uma pessoa reconciliada, resgatada da condenação, e Deus te deu um privilégio magnífico de fazer parte de uma obra que é dEle. E que Ele te capacitará com dons e habilidades para que você dê a sua justa colaboração para o crescimento do reino, para o anúncio do Evangelho, para a glória de Deus, para o avanço da igreja, para a salvação de vidas. Você é um instrumento de Deus nesse propósito. E não se distraia com outra coisa, não coloque outros objetivos na sua vida, senão viver para cumprir a vontade de Deus, em gratidão, porque Ele te reconciliou com Ele mesmo. Ele exorta a humanidade, através de nós, os que fomos reconciliados. Devemos, pois, rogar aos homens que se reconciliem com Deus. Devemos anunciar ao mundo o Evangelho da reconciliação. A luz do Evangelho, a esperança para o mundo. E aqui entra a nossa grande missão. Rogar ao mundo, ao homem, que se reconcilie com Deus. Veja o verso 20. Portanto, nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, rogamos, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Essa é a nossa grande tarefa. Falar isso para as pessoas. Olha, todos nós, seres humanos, estamos debaixo de juízo e condenação por causa da nossa rebelião contra Deus, porque vivemos uma vida de independência e autonomia, porque nos tornamos o Deus da nossa própria vida, porque nós não levamos Deus em consideração, o nosso Criador. Merecíamos condenação, mas Deus nos propõe outra coisa. Ele deu a vida do seu Filho para que Ele pagasse a sua culpa, para que nós pudéssemos ser reconciliados. E nós precisamos dizer isso a vocês, rogar a vocês que se reconciliem com Deus, anunciar ao homem e ao mundo que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E por fim, o versículo 1 do capítulo 6, e na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a vocês, não recebam em vão a graça de Deus. Essa é a nossa mensagem para o mundo. Explicar para as pessoas o amor de Deus,
a proposta de Deus, o que Ele fez para reconciliar o homem consigo, e dizer ao homem: não torne em vão esse amor e essa misericórdia, não receba em vão o que Deus fez por você. Exortar o homem a que não torne em vão a graça de Deus na sua vida. Aproveita a oportunidade. E aqui nós já caminhamos para finalizar. Ele estabeleceu que a salvação se dará pela resposta do homem à pregação do Evangelho. A pregação não é universal, a salvação não é universal, não é o que Cristo fez e agora está aplicado a todo homem de forma imediata e automática, não. Ele nos reconciliou, me chamou, chamou a você, nos confiou esse ministério para que a gente leve isso ao mundo, requerendo ao mundo, exortando ao homem que não receba em vão a graça de Deus, que aproveite a oportunidade. Ele estabeleceu isso, e o versículo 2 diz isso, porque ele diz: no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não deixe passar. Esse é o nosso apelo ao mundo, ao homem. Essa é a nossa mensagem que devemos anunciar ao mundo. Deus estabeleceu que a salvação se dará pela resposta do homem à pregação do Evangelho. Romanos capítulo 10 nos ensina ou nos auxilia a entender melhor isso. Diz o texto de Romanos capítulo 10, a partir do versículo 9. Ele diz: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Diz o verso 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Essa é a resposta que Deus quer de todo homem: admitir, confessar o Senhor Jesus com a sua boca, se ele crê no seu coração. Diz o verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus requer uma resposta do homem, e Ele nos usa como instrumentos da reconciliação para levar essa mensagem ao mundo, para que o homem responda a Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, não será envergonhado. A importância da missão da igreja, o verso 14 e o verso 15 nos diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Oh, meu irmão, o que a Bíblia está dizendo é que a resposta do homem depende da nossa instrumentalidade. Que se a igreja se calar, o Evangelho não vai chegar nas pessoas. Que Deus nos usou como instrumento, que Deus nos deu a responsabilidade, que Deus nos confiou o ministério da reconciliação. E o alcance de perdidos passa pela nossa instrumentalidade. E para que o homem possa responder positivamente ao Evangelho, ele precisa invocar. E como ele vai invocar se ele não ouviu? E como ele vai ouvir se não há quem pregue? Deus enviou a igreja. Nós somos enviados por Deus nessa missão. E os nossos pés são formosos por causa disso. Faça com que a sua vida seja uma vida que tenha significado. Faça com que os seus pés sejam formosos, porque você anuncia as boas novas do Evangelho. Claro que nós sabemos que nem todos os homens crerão, mas aqueles que o Pai escolheu vão vir, vão se chegar no chamado eficaz do Espírito Santo. O verso 16 e 17 diz isso: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, para que a fé desperte no coração de alguém que foi atraído por Deus, precisa haver quem pregue. E a igreja, a ela, foi confiada essa tarefa.
Eu gostaria então de trazer uma última palavra aqui. Há dois grupos de pessoas que podem estar aqui presentes ou nos escutando pela internet. Primeiro, eu queria trazer uma palavra às pessoas que ainda não foram regeneradas pela graça de Deus, que ainda não entenderam esse Evangelho, que ainda não responderam ao Evangelho de Cristo Jesus. Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não receba em vão a graça de Deus, pois Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Não receba em vão a graça de Deus. Renda-se a essa graça. Clame ao Senhor por sua misericórdia. Peça que a justiça de Cristo, o que Ele realizou na cruz por você, seja aplicado à sua vida. Peça a Deus que o Espírito Santo abra seu entendimento e fale ao seu coração, transforme o seu ser. Pois a salvação provém dEle, e é Ele quem pode realizar isso na sua vida. Clame ao Senhor, não deixe passar as oportunidades que Deus tem te dado, de receber a graça do Senhor no seu coração. Mas eu queria trazer uma palavra também aos já regenerados, aos que foram já reconciliados com Deus. O apóstolo Paulo, explicando algo que era dos ministros, também isso se aplica à vida de todo e qualquer cristão. O versículo 3, ele traz uma observação, um adendo aqui, dessa palavra dele, e que serve como advertência para a minha vida e para a sua vida. Ele diz no versículo 3, não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado, ou desacreditado ou reprovado. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério da reconciliação não venha a ser censurado ou desacreditado. Isso é uma grande responsabilidade sobre nossas vidas, de viver um evangelho na prática, de expressar a graça de Cristo na nossa vida, de que as pessoas vejam em mim Cristo, de testemunhar com fidelidade, de buscar andar na palavra de Deus. Em outras palavras, como Cristo falou aos seus discípulos lá no Sermão do Monte, brilhe a vossa vida, a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras, a vossa conduta, o vosso comportamento e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Vivam suas vidas com um novo propósito, fazer discípulos, levar gente para conhecer a Cristo e andar com Cristo, para reconciliar pessoas com Deus, pois isso foi o que Ele nos confiou, e isso é o que Ele espera de cada um de nós, de mim e de você. O que podemos aprender desse texto e aplicar às nossas vidas, meus irmãos? Primeiro, a consciência de que a salvação do homem provém de Deus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Como Deus fez isso? A consciência de que Ele fez isso através da obra de Cristo na cruz, derramando sobre o seu Filho toda a nossa culpa, esmagando por causa das nossas culpas. A condenação que era sobre nós caiu sobre Ele, pelas suas feridas, pelo seu sofrimento, pelo seu esmagamento, nós fomos salvos. Louvado seja Deus por isso. Ele nos entregou, a terceira coisa, o ministério da reconciliação, como indivíduos, como pessoas reconciliadas e como igreja. A razão de ser da igreja é cumprir essa missão e levar avante essa verdade. Nós nos reunimos aqui para cultuar a Deus só para agradecer. Nós nos reunimos aqui para esperar de Deus uma palavra que nos anime, que nos fortaleça, né? Que nos faça sair de Jerusalém para enfrentar barreiras maiores que nós, mas confiados no poder do Espírito Santo, confiados na graça de Deus, mas não devemos nos acomodar aqui. É muito gostoso, é muito bom vir aos domingos na igreja, assistir uma palavra, participar de louvores, cantar a Deus, num ambiente confortável, gostoso. É muito bom, mas isso não pode nos acomodar, não é para isso que fomos chamados, irmãos. O culto a Deus, e aqui esse momento, não é um fim em si mesmo.
Isso só nos serve para nos animar, para nos unir mais como igreja, para cumprirmos a missão que nos foi confiada. É lá fora que nós temos que brilhar, é lá fora que eu tenho que expressar a luz de Cristo em mim, é lá fora que eu tenho que mandar ao mundo essa mensagem. Ele nos entregou o ministério da reconciliação, nos deu isso, nos tornou ministros dele, embaixadores dele, cooperadores dele, nos confiou a palavra da reconciliação. Nos tornamos tudo isso, e a nossa missão é rogar ao mundo, ao homem pecador, que se reconcilie com Deus, e dizer para ele que a nossa mensagem é essa, a vocês: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. É uma chamada à reconciliação, é uma chamada a aceitar o evangelho da graça de Deus, exortar o homem a que não receba em vão essa graça maravilhosa. E a minha oração e desejo é que, quando nós celebramos a Deus e agradecemos a Deus por mais um ano de vida enquanto igreja, 148 anos de existência, 143 anos de organização, que a gente continue sendo uma igreja focada para cumprir a missão pelo qual o Senhor nos resgatou, não para que a gente fique confortável, esperando a vinda de Cristo e pronto. Não é isso. Isso não é cristianismo, isso não é o evangelho, isso não é razão de ser da igreja. Temos que nos envolver, que nos entregar, que nos dar, da mesma forma que Cristo se deu por nós naquela cruz. Que Deus possa nos abençoar, nos fazer uma igreja comprometida com a obra do evangelho, com a missão que nos foi confiada.